Português. Jean-Philippe? Yes. Can you assign me again as a co-host on the second computer? Where is? Yeah. I don't see. So yes, down. It's here. Completely down. Here you are. I'm assigning also Aziz. All good, thank you. Okay. The 4 interpreters on our side. Okay, so does this mean that we are ready to go? Yeah. Okay. Boyan, I just assign you also as a host now. Okay. Which one? Yes, the one with the microphone. Yeah. Your host, just assign me co-host and I'll launch the recording. Just We are ready. my co-host. Yes. Perfect. Now we are ready to go. Okay. Okay. Susan. Okay, you're here. So I think we're ready to start. Do you want to kick off? Yes, we can start. Okay, please. Then go ahead. The floor is yours. Oh, thank you. Good morning. I think it's good morning for all of us. A very early morning or late morning. So good morning, everyone. Bom dia a todos. Bem-vindo para esta formação regional sobre metodologia para medir impostos de rendimentos que são utilizados na África. Espero que a maioria dos países tiveram a oportunidade de fazer o registro. E se acabam de fazer o registro, por favor. Olha. Yes, we can hear you. We can hear you, Susan. Sim, conseguimos ouvir. Pode continuar, Susan. Pode continuar. Bem, eu estava a dizer que se não tivermos a capaz de fazer o registro, por favor, enviam um e-mail para a Catarina, mencionam o nome da organização ou instituição do governo e o vosso número de contato. Enviam para ela e ela será capaz de nos ajudar com isso. Muito obrigado, colegas. Não temos observações da abertura, como temos normalmente. Vamos diretamente na formação. Deixa-me tirar o vídeo para poder poupar saldo. Vou estar a moderar a sessão 2 e vamos diretamente para a sessão 1, onde é que vai ser apresentado o Boyan. Vai falar sobre a transferência de lucros e vamos falar sobre impostos sobre rendimento. Boyan, tem a palavra. Thank you, Susan. Obrigado, Susan, e bom dia a todos. É um prazer estar aqui presente convosco. Antes de eu continuar, só algumas pequenas anúncios. Em primeiro lugar, vai pedir todos para manter o microfone desligado. Se querem colocar uma pergunta, podem utilizar o chat ou podem levantar a mão e podemos fazer isso durante as apresentações. Portanto, a sessão de hoje não deve ser como uma apresentação e perguntas e respostas, nem que seja que podemos fazer isso,
podemos andar de etapa por etapa e quando haver algumas perguntas, por favor, fiquem à vontade de colocar as suas perguntas e vamos tentar responder. Na primeira sessão, vou dar uma vista geral sobre o método de hoje, da forma que é apresentado nas diretrizes de medir fluxos financeiros ilícitos e tentarmos combinar isso. Vamos ter vários investigadores que já fizeram esta metodologia e vão ter a experiência de primeira mão durante o dia inteiro. Um pequeno informe, no chat já colocamos o link para o website, onde é que podem encontrar estas bem, os PDFs os documentos da abordagem às aplicações de hoje, para os orientar, e na questão de línguas, vamos ter muitas apresentações que vão ser feitas em inglês e em português, mas temos francês e português disponível. Sabemos que é um tópico desafiante, é muito técnico, mas vamos, creemos que vamos ser capazes de fazer uma boa entrega de técnico. E se tem alguns materiais estão disponíveis em inglês, estão a ser traduzidos sem estar a falar, e com isso vamos ser capazes de até o fim da sessão de hoje, vamos tentar partilhar o link convosco para recebermos o feedback sobre as sessões de informação, portanto leva alguns minutos para apreciar. Com estas poucas palavras, vou desligar o meu microfone e vão estar a ouvir só a minha voz para partilhar a minha tela para a apresentação e pudessem só confirmar, conseguem ver a minha tela e conseguem me ouvir? Creio que sim. Portanto, eu tenho uma tela aí, então. Bem, na sessão de hoje vamos estar a abordar uma parte da tributação de fluxos financeiros ilícitos, comerciais ou evasão fiscal agressiva. E, portanto, vamos olhar para esse tipo de gestão global das empresas multinacionais e seus lucros, assim como impostos sobre o rendimento das empresas. E quando tentamos olhar para estas lucros e como é que estas estão sendo realizadas, é depois deste ponto de arranque onde vamos estar a olhar para as estatísticas agregadas como balanço de investimentos ou investimento de direitos estrangeiros, assim como outras estatísticas. Nas diretrizes, que eu já creio que todos tiveram por analisar, que estão disponíveis no online, como projeto, tudo que está a indicar aí pela FMI, a indicar que transparência não vai equilibrar esses balanços de pagamentos, mas vai afetar os componentes. E temos essas contas de comércio, contas sociais e etc. E são profundas. E podemos ter uma avaliação também dos dados que vão nos dar uma perspectiva diferente das transferências de lucros utilizadas, estratégias de IDEs em relação ao PIB. E isso vai dar uma informação que está a mostrar tudo o que está a acontecer neste âmbito de transferência de lucros, ou podem tentar nos ajudar a entender que economias que têm mais impactos através dessas transferências de lucros, mas todos esses projetos vão capturar plenamente os aspectos de fluxos, ou separar isso de forma consciente de outros fluxos que podem nos dar não correta. Estamos a tentar aqui hoje ou esta semana para tentar abordar esta questão de medição estatística dos fluxos financeiros ilícitos e praticamente estamos a analisar o que estes
estatísticas e outros que estão a ser engajados nesse trabalho de estatística nos países, como é que fazer uma boa capacitação desses dados, partilhar as suas experiências, assim como a sua especialidade e olhar para as estatísticas prévias de fluxos financeiros ilícitos. Nos últimos anos, houve um desenvolvimento nas metodologias para medir essa transferência de lucros pelas multinacionais, nem que seja que são diferentes em termos de especificações e abordagens. Há um conceito que é pendurado nessas teorias das estatísticas, é que lucros declarados são componentes de duas partes. Temos o que é que chamamos de lucros reais e outra parte é esta transferência dos lucros. Estamos a tentar abordar isso utilizando várias abordagens para ver a evolução da literatura. A primeira é mau alinhamento dos lucros. Vamos solicitar os participantes para desligar os microfones, por favor. Okay, apologies for that. Pedimos desculpas para isso. So where were we? Yeah, so the profit misalignment method is actually O comparing método de what a mau alinhamento de lucros está a comparar o que é que essas empresas multinacionais declaram como lucros e comparam com as suas atividades econômicas nestes países. E este mau alinhamento entre ativos, esses únidos e lucros e atividades econômicas vão ser julgados como um método de transferências de lucro. Por exemplo, se o unido 1 ou unido A no país 1 tem 50% of their do profit, capital, mas só declaram 5% dos seus lucros, isso é um sinal que há algo talvez que está a acontecer aí. Desculpa, estou a ouvir um eco agora. the second approach or A segunda abordagem so-called tax que system method that is essentially starting from a regression recentemente on the é uma ação de que estamos a começar com a regressão dos lucros parados e a taxa de imposto que estão a tentar controlar os outros indicadores que estão a mostrar o que está a acontecer num país específico ou e esta pressão está a ser criada contra a escala da transferência de lucro a tentar analisar o que é que ia acontecer se esses incentivos fiscais não existissem. O que é que iam ser os lucros que iam ser declarados. O terceiro método é aquele que compara com essas empresas multinacionais com as empresas domésticas. Se não haver transferência dos lucros, os lucros destas empresas multinacionais devem ser igual com as empresas domésticas. E se haver se haver um desvio, e neste caso, então mostra que há transferência de lucro. Nas diretrizes, 2 desses métodos foram escolhidos. É o método número 3, que é a distribuição global das empresas multinacionais, e vamos estar analisando. Depois tem outro método que compara as empresas multinacionais com as empresas domésticas, e vamos estar a analisar amanhã. Portanto, para hoje, estamos a dizer que vamos olhar a distribuição global dos lucros das empresas multinacionais, assim como impostos, rendimentos das empresas. Se olharmos
para isso. Vamos ver que esses impostos lícitos está a olhar para o aspecto que estamos mencionando, está a olhar para a distribuição dos lucros nestas empresas multinacionais, nos vários únicos, e como é que isso é relacionado com as taxas de I apologize. I keep hearing echo. tributação. Can I kindly ask participants to mute Vou themselves? solicitar, por favor, que os participantes desliguem os microfones. I apologize if I have unwantedly muted any of the interpreters. Peço desculpas se desliguei o microfone de qualquer um dos intérpretes. So, the method is essentially building on the major. Portanto, este método Um, está a utilizar um pressuposto I'd like to shift profit que outward. diga que único de uma empresa multinacional vai trazer os lucros se tem So, within an M&E país enterprise group, how we em que esta empresa tem único, onde é que tem uma taxa de impostos sobre as empresas para poderem minimizar os impostos que devem pagar. Neste caso, transferem os lucros para uma jurisdição com uma taxa menor. E neste caso, podemos tratar isso como um caso de transferência dos lucros. Colocamos aqui em vermelho a dizer que temos que tomar precaução na interpretação destes casos. É importante para saber que todos os resultados que vão sair através deste método, estamos a tomar cuidado, estamos a analisar isso com outros métodos e olhar para a especialidade que existe a nível nacional sobre as várias empresas multinacionais. E, portanto, este é um método que pode produzir, às vezes, resultados que não são credíveis. Portanto, temos que tomar ou prestar muita atenção em resolver os resultados deste método. Como tínhamos mencionado antes, cada método que nós estamos a analisar tem limitações. Quando estamos a abordar essas questões de fluxos financeiros ilícitos, através desta medição das estatísticas, que fluxos financeiros ilícitos são escondidos por definição. Isso significa que não estamos a observar isso tudo de uma forma terrível, mas de facto estamos a analisar as questões que eles deixam nas várias economias. Temos que olhar para estas estimações e colocar certos pressupostos para podermos criar alguns valores, mas temos que se lembrar sempre que isso cria limitações. A primeira limitação é a incerteza sobre os resultados. Há uma incerteza se este método pode subestimar ou sobreestimar, mas isso vai depender dos vários países e várias circunstâncias nacionais e, portanto, é importante termos isso em consideração quando estamos a aplicar este método. Determinar a taxa de impostos ou a taxa da tributação que estas empresas multinacionais vão enfrentar num país em particular não é assim tão fácil para saber. Temos que olhar para que taxas de impostos ou a tributação que estão a enfrentar. Temos várias taxas para várias formas de rendimento. Temos impostos ou taxas de impostos reduzidos para certos produtos e bens ou alguns arranjos nacionais onde que estas empresas estão a negociar com o governo para evitar pagar impostos para os próximos 3 e 5 anos, ou vão pagar menos impostos por causa de pesquisas e inovação. E é por isso que queremos saber qual é a taxa de tributação que este Unido está a ter. Pode haver outros incentivos não fiscais na transferência de lucros. Exemplos
medo de expropriação, por exemplo, e não podem, às vezes, capturar os incentivos fiscais na transferência desses lucros. O pressuposto é que temos que se lembrar a racionalidade de Keynes. Isso talvez não pode ser a causa principal, mas pode causar alguns problemas. A sensibilidade de tributação também pode variar de vários regimes de tributação entre as jurisdições de impostos elevados ou baixos, mas também temos que olhar para o tamanho destas empresas multinacionais. Tem que mostrar que estas empresas multinacionais, será que estão a ser mais responsáveis para Com certeza, há formas e propostas para podermos ultrapassar estas limitações. Algumas destas limitações podem ser mitigadas com certas ações e vamos olhar para cada um desses. A primeira coisa é utilizar uma taxa de tributação efetiva. Estas taxas de tributação efetivas oferecem uma representação mais compreensiva destas taxas de impostos sobre o rendimento das empresas. Vamos saber o que é que estas empresas devem pagar, que não seriam apropriados para este tipo de comparação com a taxa de tributação estatutária. E uma das razões práticas é que estes dados são disponíveis para cada país, podemos utilizar, podemos encontrar essa informação de uma forma fácil, mas já mostra que pode ser que não vão respeitar a taxa da tributação neste país. Houve um exemplo bem claro a mostrar para Luxemburgo e Malta, que tem taxas de tributação elevada e à volta de 35%, mas sabemos que na prática estão a ser tratados como paraísos fiscais. Portanto, estas taxas da tributação estatutárias pode ser que não oferecem uma melhor imagem em termos de tributação, mas quando utilizamos dados micros, isso pode oferecer uma solução potencial para calcular a taxa da tributação efetiva. Onde é que devemos utilizar estas taxas da tributação efetivas? Em comparação com o segundo método para ultrapassar estas limitações é para usar utilizar a especificação variável da tributação quadrática. Sabemos que em várias jurisdições da tributação não há especificações de variações de tributação. São cúbicos, alguns são arrítmicos, e também no caso que vamos apresentar mais tarde, uma sessão, nós estamos a propor é para utilizar esta tributação quadrática que vamos analisar mais tarde. Mas, contudo, tem que haver uma noção clara que em casos onde que uma certa especificação não seria apropriado ou não suficiente para podermos contar estes dados, temos que aplicar ou procurar alternativos mais adequados, dependendo da nossa situação nacional. Para abordar a pergunta dos vários tamanhos das empresas multinacionais, que vão ter vários níveis de transferências dos lucros, decidimos utilizar algumas amostras, principalmente onde é que temos receitas ou rendimentos consolidados.
Portanto, as limitações vão depender dos tamanhos das empresas multinacionais que vão transferir vários valores e lucros. Uma das questões importantes nesta pesquisa é para utilizar a estimação do modelo em algumas amostras e, no outro caso, vamos utilizar a questão aplicada. Tivemos um caso de estudos que é utilizado e se os dados permitirem para isso, dá dados suficientes para termos 4 regressões diferentes, nós propomos para ir com esta variação. E, em último lugar, é a proposta para utilizar várias ferramentas para confirmar e interpretar. Este último ponto não é uma parte econométrica, fala mais do desenvolvimento de especialistas de transferências de lucros ou as empresas nacionais neste país. Nós estamos a propor 2 ferramentas que podem ser utilizadas para confirmar e interpretar estes resultados. A primeira questão é a questão do únido local deste únido. E praticamente é para ajudar a entender o papel do únido e olhar para a estratégia da atribuição destes. O segundo elemento que devemos analisar são as atividades econômicas deste únido, em que vamos estar a avaliar a natureza tecnológica e o papel de cada únido desta cadeia de produção desta empresa multinacional. Ambos destes elementos são muito importantes para trazer esta fase de interpretação. Por exemplo, se um dos únidos a utilizar um certo modelo está a mostrar que estão a fazer transferência de lucros para o país e há um únido que faz parte desta empresa multinacional que é menos atribuído, ou amostra sinais que algo não está a suportar as suas atividades. Portanto, temos que revisitar as especificações e olhar para os dados e para olhar para qualquer uma das razões passivas de por que estamos a ter esta situação. E estas ferramentas, o local do únido, portanto, o local deste únido e a sua atividade econômica pode ser baseado nos dados agregados ou pode ser baseado num certo nível de microdados. Agora, comparar os resultados com estas análises de regressão a um únido comparável desta empresa multinacional, analisando na base de caso a caso, e com certeza esses processos iam precisar vários recursos. Portanto, é importante, quando haver opções, se temos esses grandes casos de únidos grandes, para tentarmos abordar estas questões de empresas multinacionais nesta transferência de lucros. E também podemos utilizar outros especialistas que podem ser pagos para fazer essa pesquisa e validar seus dados e melhorar a credibilidade deste método. Que tipos de dados é que nós precisamos para nós podermos aplicar este? Queremos olhar para as empresas multinacionais e seu únido. Aqui estamos a olhar para o nível. Estamos a olhar para o únido específico, não só no nosso país, mas nos outros países. Estamos a olhar para as taxas de tributação efetivas, etc. Como tínhamos mencionado, temos que olhar para esses dados e, num cenário ideal, ter dados não só para os únidos no nosso país,
entire web mas of todos os únidos nos vários países. Portanto, a rede inteira destas multinacionais, que normalmente não é o caso. As autoridades estatísticas podem ter dados sobre as empresas multinacionais domésticas com informações sobre os seus únidos nos vários países e vão ter dados sobre o únidos das empresas multinacionais, mas não seus únidos no exterior. Portanto, onde é que podemos apanhar estes dados? Uma das fontes de dados, que eu vou já para mais tarde, esta reportagem de país por país pela OCDE. E estas receitas dos grupos devem ser consolidados. Esta é uma boa fonte de dados, mas pode ser que não vai ser prático. E em certos países onde é que esses limites não existem, e algumas empresas multinacionais podem ser mais pequenas que isso. I'm sorry. Podemos ter acesso aos dados sobre So national statistical authorities can also access detailed data on M&E as units. autoridades estatísticas nacionais podem ter dados sobre essas únidos das empresas multinacionais que estão presentes no país. Por exemplo, analisar as receitas destas empresas. Podem ser analisadas de uma forma independente ou em conjunto com esses relatórios de país a país, e isso vai depender na configuração internacional. A pergunta importante para colocar aqui é a disponibilidade dos dados. Há outros dados podem ser utilizados para suplementar dados adquiridos de uma forma internacional, que são análise das empresas multinacionais, que analisa as atividades das empresas multinacionais. Também temos outras fontes. Temos o registro de grupos globais, Eurogroup Register, e outros grupos que estão a tentar compilar dados sobre estas empresas multinacionais de certos países ou regiões. Estas fontes de dados podem ser utilizadas quando for apropriado, quando estamos a complementar e suplementar dados em comparação com o que temos nacional. Este método também vai requerer dados para as várias condições existentes no país, como o tamanho da população, a taxa de tributação em comparação com o PIB. Isto tudo vai ter que ser procurado das várias fontes de dados, como agências das Nações Unidas e outros vários pesquisadores que já utilizaram várias fontes de dados diferentes. E isso vai depender nos países específicos ou sistema de tributação específicos sobre os dados que eles vão trazer. Basta termos estes dados ou as amostras, já fizemos a recolha, está pronto, podemos ir para a próxima etapa, que é a calculação. O método é estimar estas transferências dos lucros em duas etapas. Em primeira coisa, temos que determinar a presença desta transferência de lucros através de olhar para a elasticidade desta transferência. Em segunda parte, temos que olhar o tamanho desta transferência de lucros. Temos que se lembrar que o exercício inteiro desta medição é para oferecer evidência para a criação das políticas, mas também para reportar sobre os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos que olhar para esta segunda etapa, olhar para o tamanho da transferência dos lucros, fora ou dentro do país. Ambos fluxos, há fluxos e fluxos. Portanto, a primeira etapa em determinar a presença de transferência de lucros é essencialmente
analisado através desta calculação empírica, onde é que estamos a ver na parte direita, onde é que temos os lucros antes da tributação, e que está a ser utilizado, esqueça, olhamos para o algoritmo dos lucros antes da tributação, de um certo único da empresa multinacional, de um país B. E isso vai depender de que dados estão disponíveis. Isso traz ou levanta várias perguntas. Por exemplo, uma pergunta é que o que vai acontecer se esses lucros precisam serem depositados? E, portanto, estas são algumas perguntas que nós estamos a analisar e vamos estar a colocar como perguntas nestas apresentações. Com certeza, este é um modelo que é específico. A outra parte, estamos a ver que a parte da tributação, temos as especificações quadráticas. Depois, temos vários factores. Estamos a olhar para o nível nacional, ou nível da empresa. Estamos a olhar para as características, olhar para as disponibilidades dos dados e olhamos para os efeitos fixos destes únidos, destas empresas multinacionais. O interesse principal das nossas calculações é olhar para este variável da tributação, que é T. E, portanto, neste modelo é descrito como a diferença, que é a taxa da tributação enfrentados pela únido desta empresa multinacional no país C, em comparação com a taxa da tributação que está no outro país. A segunda parte vai ser a taxa média que é aplicada pelos únicos desta empresa multinacional em todos os países, além do nosso país. Isso significa em outros países. Isto é importante para ver, essencialmente, porque a ideia principal aqui é que estamos a comparar o que é que o nosso únido tem que pagar em termos de impostos em comparação com os outros únidos em outras partes do mundo. E a ideia é que se esses outros únidos em outros países têm que pagar menos impostos, nós vamos transferir os nossos lucros para o exterior e vice-versa. Estas diferenças ou variáveis de tributação é isso que estamos a tentar calcular neste modelo. Como foi mencionado antes, nós propomos utilizar a taxa da tributação média efetiva. Em certos casos, isso não é possível, mas se temos microdados que estão disponíveis, podemos utilizar plenamente esta questão para chegarmos a esta taxa de tributação efetivas. Às vezes, as taxas de vários países podem ser encontradas nas várias fontes, como a OCDE, mas não é para todos os países. E onde é que isso não está a acontecer? Por exemplo, utilizar os microdados que estão disponíveis. A primeira coisa é que podemos calcular a taxa da tributação média efetiva em certos países como uma parte dos impostos que as empresas multinacionais estão a pagar e em comparação com fazerem lucros em outros países. Para evitar problemas, a proposta é que essa taxa da tributação efetiva é calculada on taxes paid and utilizando informação So not on sobre our os unit, the one that we are impostos observing, but all the other units in that country see. pago para outros únidos desta empresa multinacional. Moreover, in different cases, depending on, as mentioned earlier, on data availability, if data availability is limited, of course, we can first use
effective tax rate as reported. If those are not available, we can, assign a value of 0 if Portanto, não no statutory. nosso únido, mas And in all other cases, we can estamos calculate a ter it uma as a pequena falha técnica. statutory tax rate in the country and the median difference between statutory Podemos and calcular isso como uma diferença entre observed in the a taxa populated de data set. juro So this may a taxa sound maybe de a bit imposto. tricky or hard to imagine, but this would actually depend on what data would be available. So at the country level, or maybe at the units level. So in practical applications, this will depend and this will vary. So I propose that we actually take a look at this later on in the case studies. If we move along, Pedimos desculpas mais uma vez, não estamos a which would be including variables that are depicting units pedimos desculpas, não estamos a apanhar a intervenção do palestrante. and the capital inputs, so the number of employees or the values of tangible assets, and similarly the country vector, E, which igualmente, o vector do país, que vai incluir especificações ou características de um país onde é que estas empresas multinacionais vão ter uma presença. Estamos a olhar para a PIB, a produção e também a população. Podemos olhar para outros variáveis que podem ser acrescentados, mas como uma regra geral, seria bom para tentar oferecer aconselho melhor sobre isso. Devemos estar a determinar os modelos e especificações que estão a utilizar estes modelos. Portanto, não podemos contar em tudo ser específicos para todos os países, mas se temos vários estados do país, podemos tomar isso em consideração. Na nossa especificação do modelo, o EBITDA 1 e o EBITDA 2 profits estão a compor a semi-elasticidade temos que combinar as taxas de atribuição efetiva marginal e termos uma especificação linear. Isso significa que não vai se importar que taxa de atribuição é que vamos estar a that is specific neste caso, 10% or at 15% or calcular isso como uma taxa de atribuição específica de 10%, 15% ou 20%. E o resultado vai dizer que o efeito marginal combinado vai ser menos 0,01. Neste caso, a taxa de tributação vai ser 1% menos que os lucros declarados. Porque os resultados antecipados deste efeito marginal significa que isto é negativo. Mas, contudo, não conseguimos provar isso de uma forma econométrica. Temos que fazer uma revisão destes dados com outras especificações requeridas com este objetivo. Portanto, os parâmetros estimados da elasticidade são os resultados desta primeira etapa. to observe or to measure. E estes são utilizados diretamente. Estamos a ter bem, estamos a olhar para poder dar uma boa medição dos dados dessas pesquisas. Observamos como é que estes lucros iam ser declarados se as taxas da tributação ou taxa de imposto eram diferentes. E a transferência dos lucros,
quantos lucros é que iam dar. Para podermos chegar a este nível, para podermos calcular isso, esta transferência dos lucros, reconhecemos que os lucros declarados são resultado de lucros reais e impostos e estes lucros transferidos ligados aos lucros reais. Portanto, criamos para estimar esta transferência. Já calcular os variáveis que estamos a ter aí, que estamos a colocar neste modelo. Os resultados estão a ser calculados para cada empresa multinacional, por cada país. Isso pode ser agregado mais tarde. Mas o que é importante é para sabermos que quando observamos os valores negativos, isto vai indicar que lucros estão a ser transferidos fora do país. Portanto, estamos a falar sobre fluxos financeiros ilícitos. Mas, na outra parte, valores positivos deste valor S, se S é maior que zero, vai indicar que lucros estão a ser transferidos ou há fluxos no país. E ambos são importantes para indicadores, mas também fluxos financeiros e fluxos que têm um impacto nas nossas sociedades. Vamos a ver que os fluxos financeiros ilícitos podem ser calculados quando dizemos que o S é negativo, e significa que temos fluxos, mas se o S é positivo, temos fluxos. Mas é importante para tomar nota que certas a cobrança do Estado. Aqui podemos ter uma subestimação de dados. Se pudéssemos utilizar os dados de reportagem da OCDE de país a país, vamos ter uma outra cobração, porque há certos limites em que essas empresas multinacionais e dados sobre essas empresas. Talvez precisar de procurar dados adicionais e entrar em contato com o specialist e que vai produzir estes resultados que foi dado no caso de Alemanha, ou outros elementos que podem ser apresentados para poderem capturar estes fluxos financeiros ilícitos como resultado de transferência. Isto, com certeza, não é uma tarefa fácil e, como vamos ver mais tarde, nos casos de estudos e exemplos, há vários esforços que foram colocados na calculação e entender ao nível nacional. Essas questões todas devem ser tomadas em consideração quando estamos a produzir uma versão final sobre esta questão na calculação dos fluxos financeiros ilícitos. Bem, com estas pouca informação, vou terminar aqui. Portanto, Susan, estou a dar a palavra à minha senhora. Obrigada. Obrigada, Boyan, por esta apresentação. Estou a ver que há uma pergunta de Shebo. Creio que é tudo do meu lado. Temos perguntas colocadas no chat. Temos a volta de 4 minutos. Deixa-me tentar ler estas perguntas. From Shebo, right?
Yes. In the generative problem, you say we should compare with other M&Es. Should be a primeiro Serão que devemos comparar isso com as outras empresas multinacionais? We are not, so when we are comparing, in terms Quando of estamos a taxes here, comparar we em are not termos das comparing one taxas unit de impostos, different unit nós estamos a comparar um únido com um in únido insurance, diferente, we are comparing em like with termos like. de What assegurar que what estamos we a only comparar algo looking at igual. in Mas o que this estamos a study, in this procurar step, is to say aqui com how este much método, do I have ou to pay? nesta etapa, So my é para unit dizer quantos versus impostos é que devemos other pagar. units. Em So comparação, we are just observing the tax rates that are being estamos a paid observar só as taxas de impostos, of their size or the não activity importa or of their o location. seu We tamanho, don't as have suas to be atividades, o seu local. a condition met that essentially we are all within the same multinational É só uma entity. condição para dizer que fazemos parte do mesmo grupo da empresa You know, I multinacional. can move my Isso significa que, idealmente, eu posso transferir os meus lucros do meu únido desta empresa multinacional para um outro únido que país diferente. Não sei se consegui responder claramente esta questão. Praticamente, só estamos a comparar a taxa de imposto. Se há uma taxa de imposto reduzido num país, posso transferir os lucros de um país para outro país. So Shebu, are you happy with the response? Shebo, não sei se está satisfeito com esta resposta. We have I, 2 more I minutes. thought, Please. yeah, I thought, thanks, Susan. I thought that Obrigado, Susan. at least you need to have an idea of the Eu só queria saber se precisamos de ter uma ideia das características de que nós estamos a trabalhar, além de colocar algo geral assim. Não sei. Yeah, I mean, there is of course other factors are being taken into account. Sim, há outros fatores que estão a ser considerados, I see com certeza. another question. E estou a ver que há uma outra pergunta So how do you deal with que sector? vamos tentar responder mais tarde. Como é que tratamos estes comportamentos específicos para certos sectores? Isso vai ser capturado pela variável desta empresa ou há uma necessidade de ter uma ferramenta a um setor específico, como, por exemplo, o setor de mineração, há de ter um comportamento diferente com fabricantes, por exemplo. Mas isso vai depender da disponibilidade de alguns utilizadores utilizam comparar várias questões diferenciais e asseguram que isso tudo onde comparam os dados de trabalho e alguns pesquisadores estão a tentar analisar ou comparar e tomar em consideração setores específicos para as suas atividades econômicas. Qualquer coisa que esteja. Todas essas questões fazem parte deste modelo de regressão e estamos a tomar isso em consideração. Mas isso vai depender da disponibilidade dos dados. Isso também vai depender. Bem, isso vai ser considerado neste ou variáveis específicas. Neste variável de impostos, só estamos a analisar a diferença na taxa de impostos. Thank you. I see Oh. a question up or hand up. Yeah, please go ahead. Estou a ver uma. There's another question in the chat. Okay. Não estou a ver nenhuma no chat. Can we also regress on debt to equity ratios and asset intensity? As there are known tax shields. Será que podemos olhar para o regresso da e a relação na situação de... Será que podemos também fazer regresso às dívidas, de dívidas à equidade, de dívida à equidade?
na intensidade de ativos, mas há outras questões que devem ser apresentadas nesta consideração. Temos que olhar para o que nós estamos a considerar para não confinar elementos e dar matéria um modelo em termos de que estamos a abordar aqui. Estes lucros estão a ser transferidos em comparação com a taxa de óbvio. Um caso com a Alemanha, nós estávamos a analisar uma empresa na transferência dos lucros, mas não estavam a olhar sobre os lucros declarados, mas também dentro destas empresas multinacionais, a transferência de comércio relacionado. Isso pode ser uma indicação mas temos que olhar a interpretação dos resultados. Eu posso dizer que sim, essas questões todas podem ser apresentadas, mas temos que tomar em consideração, nós queremos fazer essência, mas vou colocar, vou pedir à Anastasia para ver se podemos abordar essa questão mais tarde, nas sessões mais tardes. Ok, obrigado, Boyan. Será que ainda pode dar mais uma pergunta? Porque está a ver uma mão levantada. Sim, bom dia a todos e muito obrigado. Eu congratulo o João pela brilhante apresentação sobre essa parte da metodologia. Eu tenho duas questões. A primeira, não sei se terei ficado ultrapassado, em relação à transformação logarítmica que é apresentada nesse cálculo. Não sei, estava aqui a pensar de que se o lucro é negativo ou é nulo, então não é possível haver essa transformação logarítmica, porque o logaritmo não existe logaritmo para números negativos. Não sei se terá dito alguma coisa sobre isso, talvez tenha ficado ultrapassado. A segunda questão tem a ver com a forma de cálculo do imposto, da variável de imposto. Então, tem duas componentes. A primeira componente é a taxa que o país enfrenta a multinacional, a empresa multinacional no país, mas a segunda componente, ele disse que era uma média ponderada das taxas, dos impostos de outras unidades multinacionais dos outros países. Eu queria saber qual é a base da ponderação para esse cálculo. Então, são essas duas questões que eu tenho. Obrigado. Okay, thank you. I think I got the question. So the first one, yes, if the profits are negative or if the profits are zero, since we have on the left-hand side the lucros são negativos, são zero, isso significa que não vai ser fácil de calcular ou não podem ser considerados. A ideia principal nesta questão é que estamos a transferir lucros, portanto estamos a analisar como estes lucros estão a ser separados e perdas praticamente uma questão importante. Queremos saber o que é que está acontecendo nestes casos. E sabemos que, por exemplo, acho que era no ano passado, 2 anos atrás, tinha um unidade de Amazon que está a operar na Europa, que teve vendas elevadas durante a pandemia. Mas este único, de facto, não estava a declarar lucros, mas problemáticos estavam a declarar perdas. E, portanto, não pagaram impostos nesses lucros, nem que já tinham vendas elevadas. Mas você com certeza este é um problema. Para dizer a verdade, esta pergunta prática e técnica, mais uma vez, gostaria de adiar para uma outra sessão que vai ser respondida pelo pesquisador
tenho muito conhecimento sobre as questões. Eu peço desculpas para isso, mas obrigado pelo entendimento. A segunda parte da pergunta, que aí também pode ser resolvida mais tarde, vamos ter informação importante em termos de como é que abordamos a questão da taxa de impostos e este diferencial neste modelo, a proposta que estamos a olhar para incentivos fiscais a esta transferência de lucros, significa que sempre estamos a optar um único específico desta empresa multinacional e como é que eu como dedicar com impostos e quanto é que eu devo pagar, qual é a minha taxa. E tenho que comparar isso. Se eu tenho que pagar, por exemplo, 50%, tenho que comparar isso com os outros únicos da mesma empresa multinacional, mas comparar como quanto é que estão a pagar nos outros. E estão a pagar menos 50% e um incentivo de transferir os lucros de meu único para um único, onde é que pagam uma taxa de 10%. Portanto, quanto é que estão a cobrar como imposto e quanto é que estão a cobrar o resto da empresa multinacional. Mas quando estudamos as empresas multinacionais e grupos, sabemos que únicos específicos têm papel diferente. Alguns são unidos de produção, alguns são sedes, etc., que são baseados em vários locais. Onde é que tem trabalho barato ou necessário ou incentivos fiscais. Todas essas questões ser tomadas em consideração quando estão a fazer essas transferências, quando observamos incentivos para impostos, olhamos para impostos para saber quanto pagar impostos em comparação com a empresa, a mesma empresa. Não sei se respondi a sua segunda pergunta, mas podemos abordar e dar um exemplo prático que vai ser mais claro. Mas, por favor, deixa-me saber se ainda há perguntas pertinentes que gostaria de ainda abordadas. Muito obrigada, Boyan. Será que há mais perguntas? Podemos levar, talvez, nos próximos 2 minutos. Mais perguntas? Vamos ter os especialistas que vão explicar na próxima. Se têm perguntas, aguardam essa. Já entramos 10 minutos no intervalo. Vamos voltar. Vamos ter um intervalo de 20 minutos. Portanto, vamos voltar às 10h30, utilizando o mesmo link partilhado para hoje. Portanto, a gente se encontra daqui a 20 minutos. Obrigada, bom. Okay, since we are on a break, I would just like to check with Peter. You here with us? If you can maybe just try and see if you can share your screen. Is it Peter or? Yeah, he was here. He was here a second ago. Now I see that he's not here anymore. Okay, so I think we can just wait. We'll be back at 10:30 CET. Thanks. Okay. So, Brian, are you able to give me Coco spreads? Hi, Brian. Yeah, I'm sorry. Come again, please.
Are you able to make me co-host? I think I failed to mute because I am not. Yeah, let me do unmuted that. Just a second. co-host. Of course. Make a Although I'm co-host. using a Gmail account. Yes. Okay, you are a co-host now. Okay, thank you. Thank you. I'll be able. Colleagues, good morning, everyone. Technical working groups, representatives of the regional RCO's regional coordination offices. You're welcome to this second session. I hope that we can start. It's exactly 10:30. We have on call Peter from the Charles University Prague. I'll let him introduce himself and then we can start. You're welcome, Peter. Good to have you. Thank you. Thank you. Thank you for chairing this meeting, Susan. It's a great honor to be here, although virtually, with all of you. And I'm going to be presenting most of the time research, joint research with my colleague Javier Garcia Bernardo, who's based in Amsterdam. And the title of my presentation is Profit Shifting of Multinational Corporations Worldwide. But why we are here today, as Bojan very nicely outlined in his contribution, is because we want to estimate illicit financial flows, because they are important in themselves, but also because there is this sustainable development goal. I've been working on illicit financial flows since my studies in Oxford. My first co-authored piece was that I contributed to Financial Secrecy Index, indicating tax havens, a project of Tax Justice Network, and I've been estimating the scale of profit shifting since 2012 with various data sets and with various methods. And now the paper that I'm going to be presenting today is a culmination of my efforts to estimate profit shifting of multinational corporations worldwide as best as we can. And we do so with the use of the tax elasticity method, which is the first method proposed in this program. But it's also wider body of work, including my research, but other researchers and research papers. And me and my colleague Alex Cobham, the CEO of Tax Justice Network, have written up a book that came out last year in the Oxford University Press, which is exactly about this topic, estimating illicit financial flows. And in fact, this book might be useful to all those interested in profit shifting, but also in the other dimensions of illicit financial flows. So we provide critical reviews of methodologies and data for profit shifting, but also for the other methods that some of you might be interested in using, including offshore wealth and using international trade data to understand illicit financial flows. So this book, partly based on previous policy papers for UNCTAD and other UN agencies, is freely available online, so it's open access. So you can use it as a reference. So this is a small commercial to begin with. What I don't probably need to stress too much is why we are here, and that's the illicit financial flows and the SDG target 16.4.
but there are also other reasons why we might be interested in estimating the scale of profit shifting. The tax avoidance by multinational corporations create uneven level playing field with the other companies, including domestic ones, which do not make use of tax havens to avoid taxes. Of course, many of you will be working in various government agencies and will know that this tax avoidance can and does result in lower government revenues. And of course, the tax avoidance has also the unfortunate impact, on tax morale, that people are less happy with globalization, are less likely to they're more likely to view globalization as Donc, nous inequitable. devons regarder également l'aspect de I think mondialisation. I think the interpreters are no longer assigned. There's an issue with the interpretation. It's been deactivated. Oh. Yes, I'm sorry. I'm trying to understand what is actually going on. Sorry, Yeah, Peter. We have just a Interface has French disappeared. interpreter. but the the Portuguese- interpreters. Yeah, the Portuguese interpreter apparently is no longer here. Or I mean, Actually, he's we are here. here. We're just Yeah. not I'm connected. sorry. You're not assigned. I'm just trying Not to. assigned. But I have the same problem that we had earlier, so I could Yes, not. we've just been deactivated. The interpretation has just been deactivated, but we were Yeah. a few It was working. moments ago. Yeah. I have no idea what happened in the meantime, I'll be honestly. checking with the Katarina. It's not Ekaterina, it's Jean-Philippe. So UNCTAD IT, is anybody here? I asked them to join. Okay, thank you. So just a question, is it only the Portuguese interpretation who has been turned off? No, even No, French. even the French. Okay, so everything. Yeah. Okay. Look, I'm gonna have to wait for the IT to get back. Let's give this about 2 minutes. Apologies, colleagues, about this. All right. Yeah. Nos excuses, chers collègues. Nous allons patienter quelques minutes pour qu'on puisse résoudre le problème technique lié à l'interprétation. Also, just to mention, Peter, taking into consideration that we have interpretation in Portuguese and French, hopefully to take it into account in the presentation. Juste pour demander à l'intervenant de prendre en compte qu'il y a des services d'interprétation en français et en portugais. Só para tomar nota que há interpretação que está disponível ambos em português e francês. Okay, we can resume. I don't see the activation on my screen, but we can resume because they are now all online. Thank you. Sorry about that. We'll resume. Sorry, we were online, but we just don't have the interface. We've been online throughout. It's only that we don't have the interpretation interface, Susan. Susan, please, I think we have to wait. I don't know what is essentially going on, but yeah, so they cannot be assigned as interpreters. So we were gonna have to wait for the UNCTAD IT to get back. So Okay. Apologies to all the participants. Apologies, Peter. Maybe we can just wait another, I don't know, let's say just give it 5 minutes break and then we will resume. Apologies. Okay, Boyan, do you think it's the same case of leaving and then logging back in? This might be the case, but honestly, I have no idea as we have so many things already in
in the recording. Okay, okay, so let's stop the recording. Thank you, And, Nelson, for that. Okay. Yes, Susan, I sent you a message Yes, please. requesting this particular presentation. If you could kindly forward both the English and the French version to facilitate All right. All right. our interpretation services. Thank you. Thank you. It's Okay. not in the folder. We have other documents, but I've So- not seen this particular one. Yeah, just a note here. So all these presentations that are taking place today, they are online. We do not have at this stage yet all of them in French Okay, okay, or in other languages, but in English they're online. okay. Maybe I can. Thank you. Thank Can you you for that. kindly- Thank you for that. Can I kindly have your email? And then I'll Yes, I send- sent you my email, but I'm going to do it again. I sent you in Alright. the chat, but I'm going to do it again. Okay, thank you. So IT is aware about our problem. They are about to join us, or maybe already joined. Yes, Boyan, I'm here. Sorry to, can you hear me? Yes, yeah, we can hear you. Okay. Please go Yes. ahead. Sorry to learn that there are no more interpretation. I think there is a bug with this latest version of Zoom because it shouldn't appear. This is the first time. So Okay. I'm afraid I will need to close the session and open again. Okay, so we should first stop recording, then everybody leaves and everybody comes back. Is that the solution? Yes, I think so. Not Philippe, but if we stop the recording, our PC will ask immediately register, hear and you we will well. not Okay. be able to start the new registration before the first one is registered. We will be able to, once we join again, we have to restart the recording as you did it. So the recording will be stopped, the one there, but then another one will be created. So we will have two recordings for the session. Okay, can we then just ask the interpreters in turn to please share the information with the participants? So the first is to log off, just to end their meeting, and then resume and log in back in, let's say, 2 or 3 minutes so we can start again. Yeah. So Thank tell you. me when I can close the session. Okay, please, the interpreters, I would be happy if you can just interpret the Can we message. go first for Yes. Portuguese? Please go ahead, Portuguese. Ok. Queridos participantes, estamos a pedir desculpas, estamos a ter uma falha técnica, portanto vamos pedir todos para saírem da sala e tentar fazer o login mais uma vez. Vamos começar uma nova sessão. Obrigado. Thank you. French, please. Chers participants francophones, nous avons rencontré des difficultés techniques, donc nous vous demanderons de vous déconnecter avant de vous reconnecter dans 2-3 minutes. Merci. Thank you. Jean-Philippe, please, let's close it. Thank you. Okay, I'm closing. Thanks. In fact, participants have to click to the same link that was created before. Yes. So you will not be reconnected. So you will have to do it yourself. Yes. Participants, yes. Donc, chers participants, veuillez rejoindre la réunion en utilisant le même lien que vous avez été envoyé avant. Are we already in the new session? Just a question. No, not yet. No. We will Yeah, have So to we, disconnect. so we disconnect now, huh? disconnect and please connect back. Thank you. Okay, thank you. Apologies.